Eu posso até ser feia, mas tenho os pés formosos. Olá senhores, bem-vindo ao canal e é com muita satisfação e alegria que eu venho fazer esse vídeo para anunciar a continuação de um dos maiores sucessos da carreira de Andressa Urach. Parece que atendendo a milhares de pedidos, ela resolveu juntar-se mais uma vez a Edson Little Pistol e mais dois anões agora para fazer mais um daqueles filmes que ela faz. E a gente se lembra que da primeira vez não foi nada fácil para Andressa. Talvez ela pensou que ia ser fácil contracenar com Edson Little Pistol, mas eu sempre faço questão de colocar essa foto aqui que retrata bem o que aconteceu nesse dia. A Andressa Urach, pelas microexpressões faciais que ela tá fazendo nessa foto, pelo jeito as gravações foram bem puxadas para ela nesse dia, mesmo sabendo que a Andressa já é uma senhora que é bastante experiente, já tem um currículo bem vasto nessa área que ela trabalha, mas isso não foi problema pro Epístola, muito pelo contrário. A fera enjaulada, conhecido como Pistolinha nesse dia aí, só faltou virar a Andressa Urach do avesso cinematograficamente falando, e agora, depois de 2 anos desse evento, resolveram fazer a parte 2. Claro que não deu pra fazer logo de imediato, porque a Andressa precisou de um tempo pra se recuperar. Edson Little Pistol, a partir daquele momento, ficou famoso, né senhores? Não é todo dia que você vê um anão esculhambando uma pessoa tão experiente quanto a Andressa Urach. Muita gente achou desrespeitoso a Andressa se vestir de Branca de Neve e o Little Pistol de anãozinho. Isso não tinha cabimento, você misturar uma história infantil com o que a Andressa e o Epístola fizeram naquele dia, mas eles nem ligaram para as críticas, principalmente Edson. Ele é um profissional e aquele para ele seria só mais um trabalho. E se ele não aceitasse contracenar com a Andressa, o pessoal ia começar a desconfiar que o Epístola é um borracha fraca. E tem a mini chapeleta também. A princípio, eu acho que todo mundo pensou isso. Ah, o Pistolinha, você acha que ele vai dar conta? A Andressa Urach tem uma larga experiência e como foi a primeira vez, ninguém conhecia a fera enjaulada, o pessoal desconfiou, né? E se a chapeleta dele for proporcional ao tamanho do corpo, ele não vai conseguir chegar nem na barbela. Isso era o que muita gente pensou. O Epístola não vai conseguir dar conta, vai ficar só ali na portinha e a Andressa Urach não vai sentir nada. Creio que a própria Urach Andressa também chegou a pensar isso em algum momento e para surpresa dela e do grande público foi até as ovas. Ela conheceu a fúria do Epístola, a fera enjaulada. Nesse dia precisaram chamar ajuda para conter Edson Little Pistol a hora que ele tava lá em cima da Andressa, porque ele ficou cego dos olhos. Ele virou uma máquina e parecia que enquanto ele não visse o fim da Andressa Urach, ele não ia parar. Mas graças a Deus acabou dando tudo certo e a Andressa Urach parece que não aprendeu essa dura lição. Mais uma vez ela vai se colocar em risco desafiando a fera enjaulada, senhores. Eles fizeram até um vídeo aí para anunciar essa sequência do filme que eles fizeram. Eu faço até questão de colocar aí para os senhores verem do que se trata e pelas imagens a gente pode deduzir que vai ser uma produção de baixíssimo orçamento. Até o momento não temos confirmação se vai ser o filho da Andressa Urach que vai fazer as imagens. Pelo que eu fiquei sabendo, o rapaz ficou um pouco traumatizado com o primeiro filme e além disso, a Andressa, não satisfeita com Edson, também chamou outros anões para participar dessas filmagens. E isso que a gente vai ver agora aparentemente é o trailer desse filme. Andressa Urach, tá atrás de 7 anos pra gravar. Ela quer 7 anões? 7? 7? 7? É, também a Branca de Neve só deu folga pra nós 3. Dai, Pistolinha, Pitoco, achei vocês, mas só tem 3? Só 3. Só 3. Ah, mas é melhor 3 dentro do que fora. Então, Um verdadeiro show de dramaturgia. Talvez eles fizeram isso pra ser engraçado. Eu acho que eles queriam fazer um negócio meio criativo. E será que deu certo isso? Será que as pessoas, depois de verem esse trailer, vão ficar ansiosas pra ver a nova produção de Andressa Urach e os Anões? Eu acho que levando em conta a questão do QI médio do bostileiro, a dificuldade cognitiva que muitos de nós possuímos e também levando em conta que o nosso povo também até chora por causa de uma sacanagem, eu acho que sim, essa filmagem aí pode despertar a curiosidade de muita gente. Eu, por exemplo, fiquei curioso. Como assim? 3 anões e Andressa Urach? Será que ela aguenta, senhores? Sendo que aquela vez que ela foi só com o Pistolinha já foi um sufoco? Eu acho meio arriscado, mas a própria Andressa já pensou nisso. Você viu que também tem uma outra guerreira ali com nanismo que vai participar das filmagens. Ou seja, não vai sobrar tudo pra Andressa, né, pessoal? Calma também, o negócio não tá tão bagunçado desse jeito. E o outro anão, o Pitoco, qual vai ser o papel dele? Ele vai estufar a veia do pescoço com as atrizes ou ele vai ser
sodomizado por Edson Little Pistol. Porque esse risco existe. Uma vez que você solta a Little Pistol numa situação dessa, você sabe como começa, mas nunca sabe como termina. No primeiro filme que ele fez com a Andressa, precisou de 3 para conseguir desgrudar o pistolinha dela. E tudo isso se deve ao fato, uma, que ele não tinha terminado o serviço ainda, e outra, que ele tava querendo performar mesmo, como se não houvesse amanhã, para calar a boca dos críticos que estavam desconfiando das capacidades dele. Precisaram fazer algumas adaptações ali pro Epístola alcançar a Andressa, mas depois que ele alcançou também, pelo amor de Deus, a Andressa não conseguia nem piscar, e é bem feito pra ela. Eu acho que em algum momento as pessoas próximas ao Pistola até aconselharam a ele não mexer com esse negócio. A Andressa Urach não tem uma fama muito favorável, isso aí poderia até acabar manchando a carreira do Edson Little Pistol, mas ele não tomou conhecimento. E além disso, eu tenho certeza que alguém deve ter chegado pra ele e falado: Epístola, se você não der-lhe uma bela de uma lição na Andressa Urach, se você não deixar ela 0, você vai ficar mal falado. E o Pistolinha só foi registrando, só foi guardando essas informações das pessoas desconfiando da capacidade dele, e na primeira oportunidade, quando soltaram a fera enjaulada, a Andressa Urach viu até estrela, senhores. Pra Edson Little Pistol não tem essa, se a Andressa Urach já é experiente, se ela tem uma fama desagradável, não interessa nada. Eu acho que todo mundo sabe também que até o pai da Andressa Urach resolveu se aventurar aí nesse tipo de conteúdo que ela faz. Já faz até um tempo que eu fiz um vídeo falando sobre esse assunto, e na época eu lembro que o pai dela deu uma declaração falando que queria começar por baixo, nada de exaltações. E já que ele quer começar por baixo, nada melhor que chamar o Pistola pra dar um jeito nele, né? Pra quem não sabe, o pai da Andressa Urach já gravou até com um homem, ou seja, o pai dela também não tem muitas regras quando o negócio é produzir conteúdo, e o Pistola tá aí justamente pra isso. Mas pelo jeito os empresários do Pistolinha não conseguiram convencer ele a empurrar no pai da Andressa, porque aí tá de brincadeira, né? Eu, pra fazer esse vídeo, tive que me aprofundar um pouco mais na carreira de Edson, e acabei assistindo aqui um podcast que ele fez junto com a Amy White. Lá ele conta toda a sua trajetória, como foi difícil a luta dele até ele se tornar esse grande ator do cinema bostileiro, que pra ele não foi nada fácil. Ele começou de baixo, é claro que eu não tô falando isso sobre a estatura dele, né, senhores? Ele começou ensalsichando pessoas que nem de graça. As atrizes do começo da carreira do Epístola eram sub-5s, braço de merendeira, e aos poucos, como quem não quer nada, devido ao desempenho que ele teve com essas atrizes aí de baixo orçamento, ele recebeu esse convite ilustre pra contracenar com a Andressa. Não foi assim, achar o Pistolinha na rua e pronto, vamos lá fazer um filme com a Andressa. Não, senhor. Primeiro ele teve que castigar várias Dona Neide, braço de merendeira. Nesse dia da entrevista com a Amy White, ele disse que nasceu no interior da Bahia e já trabalhou como animador de festa infantil e também como cobrador de ônibus. Só que daí chegou um determinado momento que ele pensou assim: bom, eu não quero passar a minha vida inteira sendo zoado aqui pela galera como o anãozinho do interior da Bahia. E ele meteu o pé. Chupa interior da Bahia. Ele tinha apenas 18 anos quando saiu da sua cidade e veio se aventurar na capital. E teve uma parte desse podcast que eu fiquei até um pouco emocionado com a história do Epístola. Inclusive, eu me identifico bastante aí com o drama que ele viveu, que ele falou que ele tinha dificuldade de arrumar namorada. Ele falou que a primeira vez que ele ensalsichou alguém, ele já tinha 18 anos, e a primeira pessoa que ele se relacionou, ele já casou e teve um filho e se separou depois. Ghost. Mas falando sério mesmo, eu sou fã do Pequeno Pistola. Ele nasceu com essa limitação no interior da Bahia, tinha tudo pra ser um Zé Ninguém na vida dele, mas muito pelo contrário. Ele, enfrentando todas as dificuldades, já vem desbeiçando um pessoal aí já faz algum tempo. Esse filme que ele fez com a Andressa Urach não foi o primeiro. Ele já tem uma carreira até consolidada nesse ramo que ele trabalha. Ele poderia muito bem se contentar em ser um mero cobrador de ônibus, mas muito pelo contrário, ele tinha metas e objetivos a cumprir, e ele venceu na vida. Ele transformou uma coisa que poderia ser encarada como uma limitação em visualizações que valem mais do que barras de ouro. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da trajetória do Pistola, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e se for do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Júnior, figurante no filme do Little Pistol, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!